Olá pessoal, aqui é o professor Ednilson, do Instituto Federal de São Paulo, campus Araraquara. Nós voltamos agora para retomar o nosso assunto da disciplina de produção multimídia. Hoje nós vamos entender, estudar um pouco como montar um menu horizontal. Tá? Aquele menuzinho que fica na parte de cima do nosso documento HTML, que permite que a gente navegue por vários sites ou pelo próprio documento nosso. Tá? Preparei aqui para gente um exemplo bem tranquilo de um documento HTML simples. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse documento HTML ele contém apenas duas seções, uma seção de cabeçalho e uma seção de corpo. Lembrando que nosso objetivo aqui não é trabalhar conteúdo desse documento HTML, sim a composição desse menu horizontal. Esse menu horizontal, vocês vão perceber, ele vai ser incluído no cabeçalho do nosso documento HTML. Mas aqui não tem nada além do que uma lista, né? Uma lista não ordenada, uma UL, com alguns itens. Tá? O link também não nos importa, aqui eu só preciso representar que ele se torne um link. Então, o nosso menu vai ter 4 opções. Um outro ponto importante para a gente observar é que tem um link aqui com um arquivo CSS. Tá? Eu até mudei o nome dele aqui para a gente ver ele sem nenhum estilo. Então, esse estilo CSS agora, no momento, vai ser o nosso arquivo de exemplo, para a gente poder estudar e verificar o que está alterando no nosso documento. Na seção do corpo aqui, como eu disse para vocês, nada de diferente. É apenas um documento normal, como nós já estamos acostumados a criar. Para ver o resultado disso daqui, deixa eu abrir o Chrome. Ou seja, uma página com uma lista, essa lista contém 4 links, os itens são 4 links. O plano de aula aqui é o conteúdo da página. Essa página aqui vai ser então o nosso alvo de trabalho. Onde que tudo acontece? De novo, agora vai acontecer no CSS. Tá? Nós temos um CSS. Eu já preparei um CSS aqui inicial, que ele vai dar as primeiras configurações para gente. Observe que ele chama estilos, né? E eu criei aqui no index, eu liguei estilo. Eu vou arrumar isso aqui para ele poder incorporar esse estilo ao nosso documento HTML aqui. Bom, só comentando o que foi feito, eu estou configurando todo o nosso documento com nenhuma margem, nenhum espaço entre os elementos, ou seja, isso aqui vai colocar o nosso documento completo, o nosso body vai ficar no centro da página. Aqui, a configuração do nosso corpo do documento, nosso body, ele vai ocupar 90% da página, ou seja, o usuário pode aumentar, diminuir a tela, não terá diferença, ele vai ocupar 90%. E eu coloquei uma cor aqui, um cinza de fundo. No corpo, qual que é o corpo? Observe que aqui nós temos um hashtag corpo. Tá? Esse corpo eu estou referindo a essa seção, a seção cujo ID é corpo. Então, tudo que estiver dentro dessa seção seguirá esse estilo corpo aqui. Então, o resultado agora com esse CSS do nosso HTML, só atualizando aqui, eu tenho uma página com fundo cinza. Como é que fica essa página em outro navegador, por exemplo? Tá? Vamos abrir essa mesma página no Firefox. Então, eu tenho aqui a página configuradinha. Olhem, reparem que o body ele diminui de acordo com o tamanho da minha janela, então eu consigo configurar essa mudança, tá? Tudo isso aqui está acontecendo no nosso documento HTML. Bom, então essa aqui é a nossa página, nosso V0, nosso ponto de partida para a construção de um menu horizontal. Então eu quero que essa parte, esses links, se tornem para a gente um menu horizontal. Independente, aí vamos estudar, vamos ver como deixar isso bacana. Vocês vão poder, a partir disso aqui,
estilizar do jeito que vocês acharem melhor, colocar os estilos que vocês quiserem. Bom, a primeira parte que nós vamos fazer é colocar isso aqui numa cor diferente. Esse fundo da nosso menu, ele vai ser diferenciado do restante da página, tá? Então, para isso, nós vamos começar a mexer, a trabalhar numa tag específica que a gente observamos aqui. Eu vou mexer tudo na seção ID, no ID cabeçalho. Então, para começar a configurar, começo lá com cabeçalho e vou abrir a tag dentro do CSS, estilo CSS que está linkado ali, e vou começar a configurar meu cabeçalho. Vamos pensar aqui primeiro, a gente observar o primeiro passo, eu vou mudar a cor do fundo dessa seção. Então vamos pensar aqui no background. Eu vou pegar uma cor que eu já defini aqui, uma corzinha bacana, vai ficar um laranjinha aí para quem gosta, quem não gosta, vocês podem mudar isso à vontade, não tem problema. Então, só atualizando nosso documento, tem uma barrinha laranja aqui no fundo, tá? Ponto. Ou seja, consegui diferenciar uma seção da outra seção. Visivelmente é bacana para o usuário ver o que é conteúdo, tá? No nosso site, e separar o que é menu. De novo, isso aqui vocês podem configurar da forma que vocês acharem melhor. Vamos brincar um pouquinho aqui e usar algumas outras propriedades do CSS, por exemplo, fonte. Vamos colocar uma fonte sans serif. Vamos mexer também no tamanho dessa fonte. Tá? Por exemplo, uma fonte de 13 pontos. E vamos deixar essa fonte, o weight dela, vamos colocar ela em negrito também. Bom, toda a configuração que nós já aprendemos nas aulas anteriores, tá? Que a gente já usou e que a gente já usamos em outros componentes, inclusive. Bom, atualizei aqui, meu cabeçalho mudou a fonte, mudou o tamanho da letra, mudou o estilo, que agora ela está em negrito, mas não está bacana ainda, não é isso que eu quero, não é esse o resultado que eu espero alcançar. Primeira coisa, esses marcadores de item, por que eles estão aqui? Lembrando que nós temos uma lista é composta de itens. Então, a primeira configuração que nós vamos fazer a respeito é remover esses marcadores de item. Aonde que eu consigo fazer isso aqui? Configurando nossa lista não ordenada. Então, dentro do cabeçalho, eu tenho uma lista não ordenada. Deixa eu subir aqui para ficar no meio da tela, mais bacana para a gente acompanhar. O que eu vou configurar? Mudar o estilo o tipo do meu marcador. Para qual que eu vou mudar? Para nenhum. Então, list style type, eu vou marcar aqui como no. Ou seja, agora que atualizar, sumiu o meu marcador. Tá? Não tem mais esse marcador aí. Tá? Só relembrando, qualquer coisa, é só retornar lá na aula de listas, onde a gente comenta tudo esse conteúdo. Bom, agora, como que eu faço o menu horizontal? Não é assim, né? O menu horizontal tem que ficar na horizontal. Aqui nós temos os itens na vertical. O que eu vou fazer? Mudar a configuração dessa lista para que ela seja exibida em uma única linha. Tá? Então, de novo, agora eu não vou mais configurar a lista como sim, mas cada um dos itens dentro dessa lista. Então, o meu LI, ou seja, cada um dos itens, eu quero que ele seja apresentado inline. Tá? Vou colocar aqui o inline block. Vai ficar um bloco para cada um dos itens. Só isso aqui já nos coloca então o menuzinho na forma de uma única linha. Bom, a princípio já temos um menu horizontal. Não está bacana ainda, não está muito bonitinho. A gente vai poder configurar e mexer bastante com isso aqui.
O primeiro passo é que o menu geralmente tem um destaque maior. Então eu vou colocar aqui, para cada um desses itens, eu vou configurar o nosso padding. Lembrando que o padding é a configuração do espaçamento entre as bordas do elemento. Tá? Então eu vou sempre configurar, sempre em sentido horário. Então eu quero um padding de 15 pixels no topo, 30 pixels do lado direito, 15 pixels do lado inferior e, de novo, 30 pixels do lado direito agora. Ou seja, eu vou formar uma caixinha um pouco mais larga para cada um dos itens da lista. Cada um desses itens, então, é uma caixinha com essas dimensões. Tá? Isso a gente pode brincar também, mudar os valores conforme a gente quiser. Por que eu deixei esse espaçamento? Para ficar marcado, separar um link do outro, para não ficar muito próximo. O menu não pode ser muito próximo para o usuário, para o nosso leitor não se confundir. Então, daqui a aqui, nós temos aqui 30 pixels. Entre cada um desses dois itens aqui, nós temos então 60 pixels. 30 desse, mais 30 desse. E embaixo em cima eu estou com 15 pixels cada um. Podem configurar à vontade, tornar essa barrinha mais larga, tornar essa barrinha mais estreita. Sintam-se à vontade, isso é só para a gente poder brincar e deixar o layout assim um pouco mais agradável para o nosso leitor. Bom, na sequência vamos melhorar a questão do link em si, né? Esse link ficar azul com um risquinho embaixo não é bacana. A gente já viu essa configuração também quando a gente trabalhou com links. Então a gente consegue mexer tanto na coloração quanto tirar essa linha embaixo. Para isso, então, dentro do meu cabeçalho, dentro da minha lista, dentro do item, eu tenho o link. Lembrando, poderia fazer diferente, poderia colocar só o link do cabeçalho, que seria o resultado seria o mesmo. Mas assim a gente consegue especificar exatamente onde a gente quer chegar. Por exemplo, a cor eu vou colocar aqui uma cor, um branco, tá? Uma cor na nossa fonte branca. E para tirar a marcação, o underline, eu vou deixar sem nenhuma decoração. Salvei o estilo CSS. A hora que eu atualizar aqui, eu tenho um visual bem mais bacana, ou seja, o meu link agora tem lá em branco, tá? Não tem mais a marcação do underline, ou seja, ficou muito melhor apresentável do que aquela opção que a gente tinha. Lembrando que a gente tem, isso aqui se trata de uma lista, tá? Tudo que a gente viu em listas, nós estamos aproveitando e só configurando o CSS do nosso documento HTML. Só colocamos algumas configurações e já obtivemos um resultado de apresentação muito melhor. Lembrando, o documento HTML só tem conteúdo, não tem configuração de apresentação. Bom, agora a gente pode brincar com algumas coisas aqui. Por exemplo, eu posso dar um enfoque ao link. Por exemplo, colocar o mouse aqui, ficar o link focado. Tenho duas formas de fazer. Vamos fazer a primeira maneira, que não vai ficar tão bacana como a gente espera, mas vamos colocar ela aqui. Seria colocar para o link da lista. Quando eu colocar no link, eu tiver sobre o mouse, eu posso mudar de cor. Por exemplo, o link. Tá? Como a gente já brincou com isso também. Então, se eu quiser mudar a cor do link, background color do link, eu vou pegar uma outra corzinha aqui, ó. Ou seja, o que vai acontecer? Quando, atualizando aqui, eu passar o mouse, o link, ele vai estar um pouco mais com uma cor diferenciada, ó. Então, passar o mouse sobre o link, ele vai mudar a cor do link. Mas só o link aqui ele está um pouco pobre. Tá? Essa configuração não ficou bacana porque não dá o destaque que a gente gostaria. O que nós podemos fazer então? Ao invés de trabalhar com o link, a cor do link, eu trabalhar com o LI Hover. Ou seja, quando o mouse estiver sobre
o item da lista. Não preciso especificar o link, mas sim sobre o item. Vou fazer o quê? A mesma. Vou colocar até a mesma cor aqui para dar um resultado. Ou seja, então, observando que quando eu tiver com o mouse sobre o item, ele vai mudar de cor a cor do fundo. Atualizando aqui. Então, olha lá, muito mais bacana do que só colocar o fundo do link como destaque. Então, toda vez que eu mudar aqui, ó, ele muda a cor do fundo do item. Fica muito bacana, é uma questão de usabilidade, facilita para o usuário encontrar as informações e saber onde ele está clicando e tudo mais. Uma outra configuração que a gente pode fazer é, por exemplo, estou aqui na página, por exemplo, seja a página aulas. Então, eu abriria essa página do plano de aulas. E aqui teria a descrição de todas as aulas, por exemplo. A hora que eu estou na avaliação, apresenta a avaliação. E detalhe, poderia ficar exatamente esse link marcado. Como que eu posso fazer isso? Tá. Essa é uma outra configuração que a gente pode fazer no CSS. Então, eu posso colocar aqui no... Eu vou criar, na verdade, uma classe. Uma classe, vou chamar de ativo. Tá? Vou colocar um background, vou colocar igual. Ou seja, toda vez que eu tiver com esse link ativo, ele vai colocar nessa classe. Bom, só isso resolve? Não. Sempre que eu estiver na página, quiser colocar o link ativo, eu vou vir aqui, por exemplo, em aulas, eu vou configurar o meu item. Ele tem uma class ativo. Ou seja, atualizando aqui, eu tenho que todo o meu link aulas ficou marcado com aquela cor de fundo. Ou seja, só os demais que vão ter uma diferenciação. Ele já está marcado lá. Por quê? Estou indicando que eu estou em aulas. Se eu tivesse em avaliação, ficaria marcada a avaliação. Colocaria, então, a minha classe ativa para o item avaliação. E aqui eu teria o resultado, então, marcado com avaliação. Bom, pessoal, para hoje é isso. Temos aí um menuzinho horizontal, como foi proposto, com uma exibição bacana. E na próxima aula nós vamos trabalhar um menu vertical, um menuzinho que vai ao lado da página. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal. Obrigado.